Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Semana passada nós estivemos trabalhando de forma mais geral, do versículo 22 ao versículo 30. Só que o capítulo 10 de João é um capítulo bastante rico no que diz respeito a figuras que estabelecem a fundamentação da segurança da nossa salvação. Talvez não exista um texto assim nos evangelhos que exponha de maneira mais clara, por um lado, a corrupção humana, por outro lado, a eficácia da obra de Cristo para salvar esse pecador corrupto e garantir a sua salvação, do que esse texto aqui. E talvez não exista um texto mais claro nos evangelhos acerca da situação de pecaminosidade e corrupção em que a natureza humana se encontra do que esse aqui que nós vamos ver nessa noite. Então eu queria que você lesse comigo versículo 28 e versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 10. Está escrito: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ler mais uma vez? Para aqueles que fizeram um curso de pregação, dá para se notar basicamente que esse é um daqueles textos cujas divisões são claras, e que possivelmente nenhum de nós teríamos problema em construir um sermão aqui. Pelo menos 6 afirmações são feitas aqui que simplesmente alicerçam e fundamentam toda a esperança, não apenas de caminhada terrena com Cristo, mas também a eterna para a minha vida, e sua vida e a vida de todos aqueles que creram na obra de Cristo. Então ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso vamos orar. Deus amado, mais uma vez colocamos a nossa vida diante de Ti, e agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ela, como disse o salmista, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É por intermédio dela que o Teu Santo Espírito opera a obra da santificação. É por intermédio das promessas contidas nela que nós somos fortalecidos na nossa esperança e nas nossas convicções acerca do reino, ó Deus, e da nossa participação daquele grupo de pessoas que estarão ao Teu lado eternamente. Por isso, nessa noite, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar, como oramos anteriormente, que Ele venha iluminar o nosso entendimento e a nos fazer compreender de maneira clara, Senhor, as verdades contidas, Senhor, num texto como esse, a fim de não apenas sermos fortalecidos da nossa fé, na convicção da nossa esperança, mas também para que nós possamos ajudar aqueles, Senhor, que por não terem fundamento sólido, Senhor, vivem nessa vida no temor de acreditar que de uma hora para outra eles podem perder aquilo que o Senhor conquistou para ele quando morreu naquela cruz. Por isso, que o Senhor venha ajudar a nossa vida e que a nossa vida venha ser um instrumento, ó Deus, para ajudar aqueles que não têm fé e nem esperança em Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos um texto como esse, não apenas um texto como esse, mas todo o capítulo 10 do Evangelho de João, nós nos deparamos com uma situação que é totalmente contrária ao que normalmente nós encontramos como resposta das pessoas acerca da salvação quando nós vamos evangelizar. É comum, ao pregarmos o Evangelho para alguém e afirmarmos que pela obra de Cristo e pela fé, pela convicção de alma que essa obra realizada pelo pecador, e somente ela traz salvação para o ser humano, sem que diretamente as suas obras, os seus méritos sejam exigidos. Normalmente as pessoas, elas levantam uma argumentação tentando nos levar a desacreditar que a obra da salvação foi uma obra realizada totalmente por Deus. E em função disso, não é incomum nós termos que, ao evangelizarmos, entrarmos num debate acerca de segurança de salvação ou de perda de salvação.
Como já dissemos outras vezes, até pouco tempo atrás, nós encontrávamos dificuldades com a doutrina, não apenas da salvação, mas da perseverança do crente nessa salvação, com pessoas incrédulas, com pessoas que não haviam ainda compreendido a mensagem do Evangelho, ou melhor, que não professavam a crerem no Evangelho. Só que de um tempo para cá nós temos enfrentado esse mesmo problema com muitos que professam haver acreditado no Evangelho e recebido a Cristo como seu Salvador. Só que, infelizmente, no conjunto de princípios, no conjunto de verdades aos quais a fé dessas pessoas se sustenta, esses princípios e essas verdades não conseguem trazer segurança para o coração deles. Não conseguem trazer esperança para o coração deles. E simplesmente nós agora não somos mais repreendidos pelos ímpios quando afirmamos que pela fé em Jesus Cristo nós estamos salvos. Por incrível que pareça, e eu quero abrir uma aspas nos crentes, nós agora somos repreendidos por crentes quando afirmamos que pela fé em Jesus Cristo nós temos a certeza plena da nossa salvação. Infelizmente, nós nos deparamos com essa situação por vivermos, em parte, num contexto influenciado pelo catolicismo, de maneira mais ampla, e, por outro lado, num contexto influenciado por um conservadorismo extremo, que atribui à obra humana uma participação considerável na sua salvação, a ponto deles não conseguirem de maneira nenhuma descansarem a esperança da sua alma na obra do Salvador. Alguns anos atrás, uma pessoa da nossa igreja estava evangelizando não crente, e na hora que ela estava explicando que a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário para salvar a vida dela, se ela cresce, ela teria os seus pecados perdoados, purificados e receberia a vida eterna. E ia passando do lado desses crentes, entre aspas, que não conseguem acreditar na obra de Cristo como princípio de salvação absoluta vindo da parte de Deus, e simplesmente ele chega para a pessoa e diz: não, irmã, não é assim. Jesus Cristo fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então ninguém pode dizer que tem certeza de salvação, está pronto para partir. Isso dito na boca de alguém que professa ser evangélico, professa crer em Jesus Cristo e aí por diante. Então eu dei um jeito, como eu descobri quem foi essa pessoa, eu dei um jeito de entrar nas redes sociais e descobri o Facebook dele. Era um homem, E aí eu mandei uma mensagem para ele. E depois de explicar o significado e a aplicação de toda a obra que Cristo realizou para salvar a vida de um pecador, eu disse para ele: eu sinto muito que a fé que você diz ter em Jesus Cristo não consegue fazer com que a sua alma descanse a sua eternidade no sacrifício que ele fez para lhe salvar. Porque se você não consegue ter esperança na obra de Cristo, não existe diferença de você para um católico, de você para um espírita, de você para um testemunho de Jeová, de você para um mormon, e aí sair citando as religiões que ensinam para os seres humanos que eles serão recompensados por Deus pelas obras que eles fizerem e não pela obra de Cristo. Então nós nos deparamos com o capítulo 10 de João, que, se pudéssemos resumir em uma frase, ela seria que a salvação de um pecador é obra exclusiva, completa e definitiva de Deus. É uma obra totalmente divina. E é aí por isso que eu afirmei que, se por um lado o capítulo 10 ele exalta e torna clara essa obra poderosa feita por Deus para salvar o pecador, por outro lado, ela revela a total incapacidade do pecador de conseguir alcançar essa salvação por si mesmo. Então, desde, não apenas do capítulo 10, mas desde o início do Evangelho de João, que João, falando sobre a realidade da vinda de um pecador para a família de Deus e para o reino de Deus, ele já começa deixando claro que, se depender desse pecador, ele vai perecer.
Se depender da sua sabedoria, se depender da sua força, se depender do que ele possui, ele vai nascer, ele vai viver, ele vai morrer e ele vai perecer. Porque não existe no ser humano nenhuma capacidade, nenhuma habilidade e nenhum poder que possa conduzi-lo ao caminho da paz, que possa fazer com que ele entre pela porta estreita, continue pelo caminho apertado e desemboque nos céus, na glória, no paraíso, na presença de Deus. Então o capítulo 10, ele centraliza toda essa obra soberana da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então todas as certezas que existem na minha vida em relação a Deus, em relação a meu relacionamento e comunhão com Ele, em relação à bênção dEle sobre a minha vida, em relação ao privilégio que eu tenho de orar, e mais ainda, muitas vezes, o privilégio de vê-lo me responder, a certeza que eu estou numa corrida cheia de dificuldade, mas eu vou chegar no fim dela, e no final dessa carreira, eu vou me encontrar com meu Salvador, agora perfeito, e vou habitar num reino perfeito para todos sempre. Em nenhuma dessas convicções e em nenhuma dessas certezas o meu eu vai aparecer em alguma coisa, com alguma marca ou com alguma mancha. Tudo, absolutamente tudo sobre o qual as minhas convicções estão alicerçadas, elas revelam unicamente e definitivamente a obra de Jesus Cristo. Então, quando pensamos nessas bênçãos, principalmente porque a realidade aqui, ainda que apresentada de maneira figurativa, várias metáforas são apresentadas, a figura do pastor, a figura do aprisco, a figura do bom pastor e aí por diante. Então, essas maneiras que são apresentadas, elas servem de maneira direta para nos fazer compreender como o Deus soberano e criador de todas as coisas processa salvação à vida de um pecador. Quando nós começamos a falar sobre essas coisas, algumas pessoas ficam confusas, principalmente aquelas que ainda continuam acreditando no erro de que o homem ele tem livre arbítrio. É um erro. Normalmente, quando alguém vem debater comigo sobre essas coisas, eu já não debato mais. Quando alguém vem tentar defender essa ideia que o homem tem livre-arbítrio, eu digo para ele, tá bom, eu quero marcar para sentar com você daqui a uma semana, e você vai me prometer agora, eu vou passar uma semana sem pecar. Eu vou passar uma semana sem cometer um só erro. Então, se daqui a uma semana você sentar comigo e dizer, olha pastor, eu fui plenamente, totalmente, completamente santo em tudo que eu fiz, em palavras, em obras, em pensamentos, em motivações e aí por diante. Se alguém conseguir essa façanha, aí eu posso acreditar que o homem tem livre-arbítrio. E se ele aceitar o desafio, eu tenho certeza que na semana seguinte ele vai ter que reconhecer que é pecador. E que ele precisa desesperadamente de que Deus o ajude a fim de que ele possa encontrar o caminho da salvação. Só que, apesar dessa corrupção, apesar dessas incapacidades, apesar de todas as barreiras intransponíveis que temos diante de nós para chegarmos ao reino de Deus, Deus veio do céu, na pessoa do seu Filho, e realizou uma obra que nos faz entrar direto nele, sem depender da minha força, sem depender da minha capacidade, sem depender da minha sabedoria, sem depender dos meus méritos, da minha justiça ou de qualquer pagamento que eu venha fazer. Deus enviou o seu Filho a esse mundo para realizar pela minha vida e pela sua vida a obra que nenhum ser humano pode realizar. A obra que nenhum de nós poderia fazer. E aqui, no versículo 27 e 28, ele vai trabalhar isso. Normal era eu começar do 31, mas eu digo, eu não posso passar por esse texto de maneira rápida, eu não posso passar por esse texto de maneira a tratá-lo como um texto secundário. Ele é imprescindível para que nós reconheçamos o nosso real estado e a nossa situação.
vimos, desde o capítulo 8 até agora, algumas afirmações que Jesus fez. Primeiro, ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus para trazer as palavras de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras que ele trouxe. E aí ele se volta para os judeus no capítulo 10 e diz: vocês não me ouvem, porque vocês não são ovelhas. Então, quando nós pregamos o Evangelho para alguém, e ele não corresponde ativamente, não se rende a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não é porque esse indivíduo possui livre-arbítrio para decidir. Há uma possibilidade muito grande dele não ter dado ouvidos à mensagem do Evangelho porque ele não é ovelha. Na relação de ovelhas de Deus que devem fazer parte do seu aprisco, há uma possibilidade muito grande dessa pessoa não fazer parte dessa lista, que não está sendo escrito à medida que as ovelhas ouvem a voz e vêm, mas é uma lista que foi escrita desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então, nesse sentido, ouvir o Evangelho e não aceitar a mensagem do Evangelho deveria deixar os seres humanos desesperados, deveria fazê-los ficar sem dormir, deveria fazê-los ter a mesma atitude que aquele publicano na porta do templo, na parábola do fariseu e do publicano, quando ele bate no peito desesperado e diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque a única coisa que eu posso dizer a meu respeito é que eu sou um pecador. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E por ser pecador, ele está afastado da comunhão com Deus. E não existe nada dele, por causa da corrupção do pecado, que possa levá-lo a restaurar ou conquistar essa comunhão por si mesmo. Então, nesse sentido, ouvir o Evangelho e estar com o coração duro, o que pode estar acontecendo é ser uma ovelha e ainda não chegou o dia marcado do Espírito Santo iluminar o seu entendimento dentro da administração da história de Deus, mas, nesse sentido, isso pode constituir que ali diante de nós está uma ovelha que não pertence ao aprisco de Deus. E ela pode até decorar a mensagem, ela pode até decorar a Bíblia, mas ela vai nascer, vai viver e vai perecer, vai morrer e vai perecer. Então, se não ouve, não é ovelha. Se não ouve as palavras de Cristo, não é ovelha. Se não reconhece o chamado do bom pastor, não é ovelha. Mas uma coisa nos estimula a sermos pregadores, é por nós sabermos que no meio dessa multidão de ovelhas que circula nesse mundo, no meio delas estão as ovelhas do aprisco de Deus, e quando o chamado for ouvido, elas virão. Quando o chamado for ouvido, elas corresponderão e decidirão mudar a trajetória da sua vida para seguir ao bom pastor que deu a vida por elas. Se você prestar atenção na construção, nós temos 6 princípios aqui que servem de alicerce para que a nossa segurança se estabeleça. Por um lado, ele fala das ovelhas, por outro lado, ele fala das suas ações e das suas intervenções em direção a essas ovelhas. Primeiro, ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem e nunca perecerão. Essa é a promessa do bom pastor para as suas ovelhas. Para as suas ovelhas que estão caminhando por aí, perdidas, ainda não escutaram o chamado dele, que é a mensagem do Evangelho, e não vieram. Mas ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Então, ouvir aqui não está relacionado apenas com a capacidade auditiva, porque a pregação, ela é geral, o chamado de Deus é geral. Nós pregamos e pregamos e pregamos, e às vezes até nos desanimamos pela quantidade de pessoas que dizem sim em relação ao que pregamos. Só que a nossa preocupação não deve ser essa. Nós temos que pregar porque estamos obedecendo ao mandado do Mestre, sabendo que lá no meio da multidão vão estar aquelas ovelhas que não apenas vão dar ouvidos ao chamado do bom pastor,
mas elas vão me seguir. E aquelas que compreenderam o chamado do pastor e seguem a ele, ele faz uma promessa: elas nunca perecerão. E o perecer aqui é o oposto de vida eterna. Elas nunca serão condenadas, elas nunca serão expostas à perdição. Por que motivo? Ele vai dizer: porque eu as conheço, porque eu lhes dou a vida eterna. E terceiro, porque para tirá-las do aprisco tem que passar por mim e me vencer. Ele vai dizer que eu cuido para que ninguém as tome da minha mão, pois arrebate. Então, por mais que se tente fazer esse tipo de coisa, por mais que se tente impedir que uma ovelha de Jesus Cristo, do rebanho de Deus, ao qual Ele comprou com a sua morte na cruz do Calvário, o abandone e se perca, isso é impossível. Porque não apenas se terá que vencer o Filho de Deus, divino, que é Deus quando Ele é, que morreu na cruz e pagou o preço por aquela ovelha. Mas ele vai dizer nos versículos seguintes que ele também terá que vencer o Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que planejou toda essa obra poderosa e eficaz de salvação, e ele também tem que vencer o Espírito Santo que habita nessa ovelha, que habita nesse crente. Então, para que haja a possibilidade de verdade de uma ovelha de Cristo ela se perder no caminho, é necessário que exista um ser mais poderoso que Deus. Então, já que nós sabemos que não existe outro Senhor, além de Deus, o Deus Trino, Criador, mantenedor, administrador, sustentador, provedor de toda a história, então estamos seguros. Estamos seguros. Como disse Davi, no Salmo 3, ainda que 10 milhares se levantem contra nós. Ainda que passemos, como vimos no Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, nós não tememos, porque Deus está conosco. Então, para impedir a nossa chegada do fim, é necessário que se interrompa uma obra que Deus disse que começou e vai completar. Então, nesse sentido, por que todas essas ações, elas partem de Deus e a sua manutenção é prometida por promessas de Deus e a sua conclusão está fundamentada em promessas que serão realizadas não pela nossa força, habilidade ou capacidade, mas pelo poder de Deus, porque nenhum de nós tem condições de realizar qualquer obra que possa nos conduzir à família de Deus. Nem tampouco nenhum de nós tem condições de construir ou idealizar nenhum caminho, nem tampouco simplesmente nos ressuscitar a nós mesmos, a fim de que nós possamos, ao ouvir as verdades espirituais contidas no Evangelho, possamos nutrir sobre nós e nossa capacidade a esperança de vida e vida eterna. Aqui nós temos uma série de promessas para nós, promessas que estão fundamentadas numa única obra. Eu volto a dizer, irmãos, todas as nossas convicções de segurança em relação à obra que Deus começou na nossa vida e em relação à nossa eternidade em comunhão com Deus, elas devem-se a um único fato, ao único ato que ocorreu em toda a história da humanidade. Isso é uma coisa difícil da gente lidar, por quê? Porque não é comum nós encontrarmos pessoas que são, pelo menos em profissão de fé, crentes, batizadas, membros de igreja, tomaram ceia e tudo mais, que de uma hora para outra parece que não compreenderam absolutamente nada acerca da salvação. E nós estávamos debatendo essa semana passada e a retrasada com pessoas da nossa igreja, e quando nós partilhamos, as pessoas dizem: mas se é assim, vai ser muito pouca gente salva. E a gente tem que dizer, o problema não é o que a gente acha, é o que está escrito. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz, e elas lhe seguem.
e Ele dá a elas a vida eterna. Então, uma ovelha pode ter dúvida de muita coisa nessa vida, menos a vida eterna. Nós não podemos negar a realidade que o diabo tente plantar essa mentira na nossa mente. Mas uma ovelha de verdade não vai cair nesse laço. Não vai cair. Em sua primeira carta, João vai combater esse tipo de erro. O erro que estava sendo disseminado dentro da igreja de que Jesus nunca teve um corpo físico de verdade. O que houve foi uma manifestação visível, cuja substância corporal era etérea, ou aquela ideia da substância que faz parte não tem corpo, né, mas da realidade da existência de um fantasma, alguma coisa desse tipo. Eles inventavam que Jesus apenas apareceu numa visão, não foi uma pessoa real, e aí por diante, porque essas pessoas que estavam se filtrando dentro da igreja acreditavam que o mal estava na matéria, e se Jesus Cristo tivesse um corpo físico, então ele não era totalmente santo, não era totalmente bom, nem totalmente Deus, porque Deus não é mau. E aí João diz uma coisa interessante, no capítulo 2, 20 e 27. Um dos textos, infelizmente, muito deturpados para ser usados para fazer uma classificação de superpoderosos dentro da igreja. João vai dizer que a unção que vocês receberam dele fica em vós. E não é necessário que ninguém ensine vocês. Ele está falando para gente convertida. Ele não está falando para ímpio. Ele não está falando. Aquilo não é um sermão evangelístico. Aquilo é um discurso doutrinário. Então ele se volta para os convertidos e diz: não é preciso ninguém ensinar para vocês que o Filho de Deus veio a esse mundo com um corpo físico e de verdade foi pregado na cruz e o seu sangue foi derramado para trazer perdão e purificação para o pecado de vocês. Porque sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. Quem convence o ser humano disso? É aquela obra que o Espírito Santo faz, que está registrada em João 16, do 8 ao 10. Então ele agora está se dirigindo a pessoas que já são habitadas pelo Espírito Santo, mas elas não foram. O que foi que o Espírito Santo fez? Convenceu elas do pecado, e do pecado com todas as suas consequências terríveis diante da lei de Deus, mas apresentando a perdição para elas por causa dos seus pecados. Esse mesmo Espírito abriu os seus olhos para que eles enxergassem na cruz a justiça de Deus que salvava. E esse mesmo Espírito estimula a fé em direção à cruz, e os pecados dos pecadores são perdoados e purificados, e eles recebem a vida eterna. Então, nesse sentido, esse tipo de crise uma ovelha não tem, porque ela tem as promessas do pastor acerca da segurança que ela irá desfrutar a partir do momento que, pelo Espírito, a obra de Cristo for aplicada à sua vida. Então ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem, e elas nunca perecerão. São verdades como essas que possibilitaram o apóstolo Paulo dizer em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O próprio Jesus, em João 5:24, ele falou isso: quem ouve as minhas palavras, e aí não é só ouvir, é dar ouvidos, é corresponder ativamente com uma atitude de arrependimento e fé. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, se as ovelhas ouvem a sua voz, seguem e nunca perecerão. Aqui é porque ele as conhece no que diz respeito ao fato dele estabelecer com essas ovelhas uma relação de intimidade e comunhão. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E aqui é uma vida eterna permanente, uma vida eterna que ele expressa de forma figurada num dos textos, talvez, na perspectiva evangélica materialista, consumista e dinheirista da nossa época, que é João 10:10, em relação à vida abundante. Vida abundante ali é sinônimo de vida eterna, não é sinônimo de uma vida de rico aqui nesse mundo.
Não está diretamente se relacionando a benefícios materiais e terrenos e temporais, mas sim no que diz respeito aos benefícios eternos que nós alcançamos a partir da morte do nosso bom pastor, a fim de que pela sua morte nós sejamos conduzidos ao aprisco de Deus e agora nos tornemos parte do seu rebanho. Então aqui nós vemos essa realidade bem clara. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e certamente jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós vemos essa realidade e ao olharmos para a nossa condição, apesar das nossas imperfeições e apesar de sabermos que estamos num processo de transformação, Filipenses 1,6, Paulo vai dizer: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo já diz: eu estou certo que ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Ou o escritor aos Hebreus, quando faz aquele contraste daqueles que não conseguiam entender o que ele queria falar de Jesus Cristo, no capítulo 5, do 11 em diante, porque negligenciaram no aprendizado das verdades de Deus de maneira mais profunda. Mas ele diz no versículo 14 do capítulo 5, que aquilo que ele iria falar era para os maduros, que pela prática de buscar conhecimento contínuo da verdade, estavam prontos para discernir o bem do mal. E aí ele lança aquele texto mal compreendido por muitos, aí eles usam esse texto para falar de perda da salvação, mas não tem nada a ver ali. É possível interpretar o texto sem que essa ideia de perda de salvação seja atribuída ao crente. Na verdade, é uma exortação direta àquela turma de negligentes. Ele diz que aqueles que, uma vez tendo conhecimento da verdade, provado os dons espirituais, dos poderes celestiais e tal, e tendo caído, já não resta mais sacrifícios para ele. Só que, se você ler o texto, você vai chegar no verso 9, ele se volta para aquela turma do versículo 14 do 15 e diz: mas acerca de vós, o amado, eu tenho expectativas melhores, expectativas relativas à salvação. Então esse contraste mesmo dentro da caminhada, e eu me lembro sempre da última pregação do Jonas, a Madureira lá na Fiel, dentro da nuvem cinza, existe aquela multidão de ovelhas que estão caminhando e que vão encontrar com o seu pastor. Então, temos um conjunto de seguranças aqui. Temos um conjunto de afirmações que pode levar um pecador que deposita a sua confiança em Cristo, ele ter certeza aqui e agora, de maneira completa, de maneira definitiva e de maneira eficaz da sua salvação. Existe um conjunto de verdades sobre as quais nós não temos nenhuma base para afirmar outra coisa, a não ser que nós caminhamos com o nosso pastor, estamos no aprisco do nosso bom pastor e vamos habitar em comunhão com o nosso bom pastor para todo sempre. Se pensarmos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, no sentido de compreender e discernir o significado pessoal que a mensagem do Evangelho tem para a sua vida. A pergunta é: isso está no capítulo 10, verso 3, 8 e 16. Por que elas ouviram? A resposta é uma só: porque o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Não existe outra resposta. Por que as ovelhas ouviram? Porque o bom pastor deu a vida por elas. Porque um dia você, ouvindo o Evangelho, disse sim para Jesus Cristo. Não foi por causa do seu livre-arbítrio. Foi porque o bom pastor deu a sua vida para comprar a tua, para comprar a minha e para comprar a de todos aqueles que vieram a Ele. Porque Ele conhece as suas ovelhas. Porque Ele deu a vida para comprar cada uma delas. Foi Ele quem pagou o preço para que elas se tornassem ovelhas. Foi Ele que escolheu cada uma para que elas fossem ovelhas. Lá no capítulo 15, ele vai dizer isso: não fostes vós, 15:16, que me escolhestes. Apesar de que, na perspectiva humana, a entrada no reino ela é produto, pós-obra do novo nascimento, de uma confissão de fé externa, que é tão cheia de graça assim, que até parece que foi a gente que decidiu.
Mas, na verdade, a expressão dos nossos lábios, ela revela uma obra poderosa que Deus fez no nosso interior pela pessoa do Espírito Santo. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então, porque Ele conhece as suas ovelhas, porque Ele deu a sua vida para comprá-las. Como sempre lembramos para os irmãos, Ele não fez uma aposta, Ele fez uma compra lá na cruz. Ele comprou um pouso para Ele. E se Ele deu a vida pelas suas ovelhas, para que elas o ouvissem, se Ele deu a sua vida para que elas o seguissem, se Ele deu a sua vida, ou melhor, para que Ele as conhecesse, e Ele deu a sua vida para que elas o seguissem, então Ele vai dar a elas a vida eterna. A consequência de todo esse ato poderoso dele é a aplicação da vida eterna. E a pergunta é, por que eu tenho a vida eterna? E tecnicamente não é porque eu criei. Porque aí fica uma coisa complicada. Se para aí, porque aí eu vou atribuir méritos para mim, como fazem a turma do livre-arbítrio aí. Mas eu tenho a vida eterna, porque o bom pastor deu a vida. Sua vida pela minha. O salário do pecado é a morte. Eu sou um pecador. O que é que eu mereço diante da justiça de Deus? Eu mereço perecer. Mas o que foi que Cristo fez? Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. Então eu tenho a vida eterna, porque o bom pastor deu a vida, a sua vida pela minha. Por que eu posso ter segurança? Porque a segurança é eterna. Ou, se formos usar a linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, ao falar do sangue de Cristo, ele vai dizer que elas jamais perecerão. João 3,16 ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, perecer aqui não está literalmente ou diretamente envolvido com morte física. Está direcionado e relacionado com o estado que vai se encontrar uma pessoa que vem a esse mundo e morre sem crer no Salvador. Por outro lado, aqueles que creem no Salvador, eles recebem a vida eterna. E o Deus que pagou o preço para salvar esses pecadores, Ele é que vai sustentá-los até o fim. Paulo, em 1 Coríntios 3,18, diz que é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo o responsável, e ele usa essa perspectiva de glorificação temporária, mas progressiva, quando ele diz que nós somos transformados e transportados e transformados de degrau em degrau, de glória em glória, à imagem do nosso Salvador. Ele está fazendo com que a cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo, e essa obra será consumada na segunda vinda de Cristo, quando Ele vier julgar esse mundo e vier buscar a sua igreja. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala do arrebatamento da igreja. E ele diz que no momento em que Cristo voltar para buscar aqueles que são seus, e consumar e aplicar de maneira completa essa obra, ele vai dizer que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aí estaremos para sempre, no sentido eternamente com o Senhor. Agora de maneira perfeita, de maneira completa, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, sem nenhuma possibilidade de cair de novo. Por causa da obra poderosa e definitiva que Ele fez. Como disse o escritor aos Hebreus, Ele ofereceu por nós uma eterna redenção. E se a redenção foi eterna, ela nunca mais terá que ser oferecida o pagamento de compra pela nossa vida, então a vida que recebemos também é eterna. Então ele diz, essas ovelhas minhas, elas nunca perecerão. Nunca, não existe possibilidade, e nós sabemos porque a culpa do nosso pecado foi assumido pelo nosso bom pastor. O castigo do nosso pecado foi recebido pelo nosso bom pastor.
Ele foi lá e pagou toda a conta, toda a nossa dívida diante da justiça de Deus. E como consequência disso, Deus não pode cobrar no dia do juízo uma conta que já foi paga. E se a nossa conta foi totalmente paga, então nós, como ovelhas dele, nunca seremos condenados. E a parte de todas essas realidades, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Eu as conheço porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Elas me seguem porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Eu lhe dou a vida eterna porque ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E o propósito de dar essa vida era conferir-lhes a vida eterna. Elas nunca serão condenadas porque ele foi condenado no lugar delas. E a parte de todas essas promessas, para que nem eu nem você tivesse dúvida alguma de que nós podemos estar seguros com o nosso Salvador, não apenas na esperança da jornada terrena, mas também da eternidade. É porque ele diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará. Então, se temos toda essa segurança concernente a obra que ele fez quando entregou a sua vida no nosso lugar, ainda essa segurança é reforçada pelo fato de sabermos que para alguém nos tirar do caminho da salvação é preciso derrotar Jesus Cristo. No verso seguinte, é preciso derrotar a Deus Pai. E numa passagem do Evangelho em que Jesus diz que se um demônio ele é expulso de um corpo e ele vagueia por lugares áridos e volta, e aí vem e encontrar a casa vazia, ele retorna. E a figura dos 7 é para expressar o estrago terrível que ele vai fazer naquela vida por o corpo, que é o templo do Espírito Santo, não está sendo habitado por ele. Ele só consegue fazer o estrago porque a casa que é o corpo está vazia. Só que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que crê. Daí, a única perspectiva da obra que Deus começou na minha vida e na tua vida, quando cremos em Jesus Cristo, ficar pelo caminho, é se Deus Pai for vencido, se Deus Filho for vencido, se o Espírito Santo for vencido. Então, como não há possibilidade nenhuma disso, por não existir nenhum ser maior que Deus, mais poderoso que Deus, então eu e você podemos estar tranquilos. E que aquela obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai completar até o dia da sua vida. Então, enquanto Ele não vem nos buscar, volto a lembrar, Ele nos deixou uma tarefa. Ele disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. E ele disse que vai buscar. Em todo o capítulo 10, essa verdade precisa ser enfatizada. A voz de Cristo chamando as suas ovelhas que estão perambulando por aí é o Evangelho. E a boca que ele vai usar é a minha e a sua. Por isso vamos fechar nossos olhos e pensar nisso. É muito privilégio ter essa segurança, irmãos. É muito privilégio. Um dos pregadores do passado, ele disse que a mensagem do Evangelho é como um lugar onde um mendigo que vive pelas ruas encontra e ele descobre que lá tem café da manhã, almoço e janta todos os dias até o fim da vida, aqui nesse mundo. Então ele diz, esse mendigo, ele depois de descobrir essa bênção, ele não vai simplesmente entrar naquele restaurante e vai se trancar lá pelo resto da vida. Mas com certeza, ele vai sair pelas ruas da cidade, avisando a todos os mendigos que habitam que ele encontrou o lugar onde a sua sede vai ser saciada completamente e a sua fome também. Nós éramos esses mendigos que perambulávamos por aí, como ovelhas que não têm pastor, sem rumo, ou como Isaías 53 está registrado, andávamos conforme os nossos próprios caminhos. Mas Deus pegou o castigo que nós merecíamos
e que nos impedia de ter um relacionamento de comunhão com Ele, de paz, e lançou sobre o seu Filho na cruz. E Ele pagou um preço sofrido, mas lá no versículo 11 é dito que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 12, que Ele sofreu com uma alegria. E no capítulo 3 diz que esse sofrimento que Ele sofreu conduziu muitos filhos à glória de Deus. Então nós fomos alimentados. Nós recebemos do pão que quem comer nunca mais terá fome. Nós já recebemos da água que quem beber nunca mais terá sede. Estará totalmente saciado, satisfeito, completo. Mas temos que lembrar que uma multidão está caminhando nesse mundo desesperada, sem ter comido do pão que sacia a fome e da água que sacia a sede definitivamente. Basta vermos esse último mês a quantidade de pessoas que tiraram a sua vida por simplesmente acreditarem que não existe razão para permanecer, para existir e para viver nesse mundo. Talvez se elas estivessem ouvindo acerca da água da vida, do pão da vida, do bom pastor que deu a vida por elas, talvez a coisa pudesse ter sido diferente. Talvez se tivesse encontrado com um de nós e nós partilharmos essa verdade, isso não implica que ela iria crer para a salvação, mas poderia encontrar na mensagem do Evangelho o conforto que ela precisava para lidar com esses momentos difíceis. Uma prova disso é o Salmo 23. Quantas e quantas pessoas que não são crentes, conversando conosco, falam do conforto que elas encontram nessas promessas, mesmo estando fora dessas promessas. Então cabe a mim e a você, já que nós fomos alcançados por essa tão grande salvação, já que nós ouvimos a voz dele, ele nos conhece, nós o seguimos, recebemos dele a vida eterna e temos a garantia que essa vida eterna não pode ser revogada, e ele vai estar conosco todos os dias e vai nos sustentar até aquele dia que, livres do pecado e de todo o mal, vamos habitar com ele eternamente. Então o que sobra para mim e para você é somente nos tornarmos um instrumento nas suas mãos, para que aqueles que não têm esperança possam ouvir acerca dessa esperança, que pode alcançar a vida deles, porque o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Como sempre dizemos, meu Deus, é muito privilégio para pessoas tão mais como nós. Mas o Senhor resolveu debruçar e devotar, Senhor, o Teu amor incondicional em direção à nossa vida. E o Senhor enviou o Teu Filho para que nós viéssemos compreender a grandiosidade desse amor, que Paulo diz que não tem altura, não tem comprimento, não tem largura nem profundidade. Ele é tão grande que não existe medida nenhuma que possa determinar a sua extensão. E o Senhor resolveu depositá-los sobre a vida de pecadores como nós. E a parte de nós, Senhor, o Senhor resolveu depositá-los na vida de muitos pecadores no curso da história e no momento presente. Mas nós sabemos que ainda existem muitos por quem o sangue do Teu Filho, como prova do Teu amor, lá na cruz foi derramado e cabe a Ele buscá-lo. Por isso, Deus, vem agir na nossa vida, vem nos convencer, Deus, vem nos convencer que nós fomos separados por Ti para fazer a Tua vontade e não a nossa. Por isso, ó Deus, vem nos fazer com que na carreira que o Senhor propôs, todo esse peso e o pecado que tão continuamente está diante de nós, tentando nos impedir, ó Deus, venham ser ultrapassados, venham ser vencidos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, fazer mais e mais a Tua vontade. Queremos Te agradecer pela certeza que podemos ter, Senhor. Podemos ter dúvidas de tantas coisas nessa vida, mas disso não. O Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor garantiu pela obra total que o Senhor realizou, que essa salvação é definitiva. Essa salvação é completa. Essa salvação é eterna.
Por isso nos faz pensar nisso, nos faz abraçar essas verdades. E mais ainda, nos faz compartilhar essas verdades. Porque temos encontrado no nosso caminho muitos e muitos que não conseguem conceber a ideia de que eles estão salvos por uma obra que eles não fizeram. Mas ainda que eles não, Senhor, aceitem isso por força da cegueira colocada pelo diabo, da força das limitações de compreensão impostas pelo pecado, que o Senhor nos faça, Senhor, pregar e pregar e pregar e pregar e pregar, até que a luz brilhe, Senhor, até que o Teu Santo Espírito ilumine o seu entendimento, até que o Seu Santo Espírito, como fez conosco, nos tire da morte e nos dê vida juntamente com Cristo, e a Tua graça se revele. Mas nos impulsiona, Senhor, e nos faz olhar para aqueles que ainda não professam fé em Ti e não têm certeza, Senhor, como pessoas que estão caminhando para a perdição. Às vezes parece que nós não acreditamos que os nossos colegas que não creem em Ti vão para o inferno, Senhor. Às vezes parece que nós não acreditamos que os nossos familiares que não creem em Ti vão para o inferno, Senhor. Às vezes parece que nós não acreditamos que os nossos amigos de escola, faculdades, vizinhos, Senhor, que não creem em Ti, eles vão para o inferno, eles vão perecer. E que a única esperança que existe para eles foi a única esperança que nos alcançou. A obra que o Senhor fez, quando como bom pastor, o Senhor deu a vida pelas ovelhas para que elas pudessem entrar no aprisco. Por isso, vem nos ajudar a proclamar essas verdades. Vem nos ajudar a sermos um instrumento de bênção para aquelas ovelhas que estão fora do aprisco, para que a partir da nossa voz elas possam ouvir o Teu chamado, elas possam Te seguir e receberem de Ti, porque o Senhor deu a vida por elas, a vida eterna e a segurança de que nada, absolutamente nada, pode revogar essa vida que Ele deu, porque ela foi aplicada a nós, porque Ele deu a vida pelas Suas ovelhas, e somente isso. Por isso, nessa noite, que o Senhor venha fazer com que essas verdades se firmem no meu coração e no coração dos Teus filhos, e que nós possamos não apenas, Senhor, desfrutar dessa segurança, mas anunciar essa segurança para aqueles que não a têm. Por isso, nessa noite, recebe o nosso louvor, que o Senhor possa nos fazer pensar nisso a tal ponto que nós tenhamos facilidade de partilhar, e que o Senhor venha nos abençoar, que possamos voltar para o nosso lar debaixo da Tua proteção, e que possamos, Senhor, deitar, dormir e acordar, porque é o Senhor que nos faz habitar em segurança. É o Senhor que nos faz viver em segurança, Senhor. É o Senhor que nos faz habitar nesse mundo, mesmo com todas as lutas, todas as dificuldades, tranquilos, porque o Senhor está conosco. E como disse o salmista no Salmo 23, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco na nossa caminhada terrena, e se ela terminar aqui, nós vamos estar contigo na caminhada celestial. Por isso, recebe nosso louvor pela morte do bom pastor pela nossa vida, Deus. Nós te dizemos, em nome de Jesus. Amém?